A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 35. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, é muito importante nós ponderarmos sobre as perguntas e as respostas nestes versículos. Em primeiro lugar, era senso comum ou fazia parte da tradição judaico-cristã, né? As pessoas acreditarem que é o pecado pessoal que desencadeia tragédias ou calamidades. Nós vemos isso todos os dias acontecer. E é um caminho linear. Pecou, vai ser castigado. Isso é, vamos dizer, uma teoria. Isso é o que as pessoas acreditam. Como eu falei, senso comum. E isso estava presente no judaísmo e está presente no cristianismo. Segunda coisa, não há relatos históricos consistentes a respeito desses dois fatos. Tanto dos galileus que o sangue foi derramado, né, por Pilatos, e nem dos 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé. Existem especulações, existem alguns estudos, algumas teorias, mas o fato assim registrado não se sabe muito bem, tá? Então, o que a gente pode aprender? De que Jesus estava falando de coisas específicas. Olha que interessante. Tu não consegue localizar na história o fato de Pilatos. Vou botar assim para não falar tudo de novo. E tu não consegue localizar o fato da Torre de Siloé. Então, tu entende que isso era muito específico, que Jesus estava respondendo aquelas perguntas ali. Por que a gente fala isso? Porque nós sabemos, porque o próprio Deus diz, nós estudamos exaustivamente nos livros proféticos de que sim, o pecado do filho, o pecado do pai, lembra? O pecado do rei, o pecado do filho do rei. A gente estudou sobre isso. Então ninguém inventou essa teoria. Ninguém inventou essa teologia. Não, ela está na Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. Todos nós pecamos. Cada um dará conta de si mesmo. Então, em última instância, todos somos pecadores. Então, todos nós sofremos por causa do pecado.
Tudo que acontece no mundo é de ruim, né? Claro, é decorrência do pecado. Nós vimos que a maldição começou lá no Éden, que as ervas daninhas começaram a nascer por causa do pecado. Então, sim, isso é uma teoria vigente. Outro detalhe que eu preciso lembrar a vocês, que a gente ainda não chegou lá, mas estamos perto de chegar no Evangelho de João. E tem a história, mas que é também amplamente conhecida, daquele cego de nascença, que o Senhor Jesus curou. E os discípulos perguntam para Jesus: quem que pecou? Porque ele nasceu cego. Ele pecou ou os pais pecaram? Então, Jesus diz, naquele caso específico, Jesus responde claramente: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Ele está cego para que a misericórdia, a glória de Deus, a bondade de Deus, a cura divina o alcance, que foi o que aconteceu. E a história é muito interessante. Então, de novo, por que que isso apareceu? Por que que os discípulos fizeram essa pergunta? Porque era notório. Porque sim, pessoas pecam e abrem brechas para maldições, abrem brechas para o inimigo, abrem brechas para o castigo, para o juízo. Mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. O problema do sofrimento é muito complexo. E esse capítulo, ele é uma preciosidade. Porque Jesus começa falando do que não é. E depois a gente vai ver, né? O que aconteceu com a figueira. Porque depois a mulher, quer dizer, há um fio condutor neste capítulo que Jesus está querendo nos ensinar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabemos que inocente não tem ninguém. Quem que é inocente? Né? Quando a Bíblia fala em sangue inocente, normalmente são crianças. Porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Mas aí tu para pensar. Mas o Senhor Jesus foi torturado, foi preso, foi morto. Ele era inocente. João Batista não foi decapitado? Qual foi o crime de João Batista, vamos dizer assim, para ter essa morte? Jó, tudo que Jó padeceu, o próprio apóstolo Paulo. Então, gente, não é tão simples resumir ou reduzir as questões que envolvem o sofrimento humano. Cada caso é um caso. E por isso que o Senhor Jesus fala. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado. E aí Jesus faz uma pergunta que nós chamamos retórica. O que ele está dizendo? Ó? Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores? Sim, as pessoas pensam. Sim, nós pensamos. Nós ficamos pensando, o que atraiu a ira de Deus, vamos dizer? O que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer? Só que aqui Jesus está dizendo, ó, eles não eram mais pecadores. Tantas coisas podem envolver a própria maldade de Pilatos, o desejo de Pilatos de fazer este mal. Nós sabemos que o livre-arbítrio, a liberdade, ela vale para os bons e para os maus. As pessoas escolhem o bem e as pessoas escolhem o mal. Então aqui, Pilatos quis, e ele tinha poder, autoridade.
No outro caso, aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé. Acredita-se que essa torre não fosse uma torre, mas sim uma edificação em cima de um dos muros de Jerusalém. No templo, assim, que é uma parte, não sei. Como eu falei, não há registros assim categóricos. Pelo menos eu não encontrei. Se tu sabe, me escreve aí nos comentários, que eu vou querer aprender. Mas o que se sabe? Que essas pessoas podiam estar no lugar errado, na hora errada, a construção não ter sido bem feita. Tantas coisas podem acarretar esse desabamento dessa torre e sim a morte dessas 18 pessoas. Mas o que importa para nós aqui? Nós sabermos com certeza de que o pecado gera a morte. Gera a morte física, gera a morte espiritual. E que o Senhor Jesus veio para nos salvar do peso do pecado, da culpa do pecado e do poder do pecado. Em Cristo nós não somos mais escravos. Nós não estamos sujeitos à lei do pecado. Nós somos livres, libertos. Então, eu posso falar para vocês, eu escutei muito isso, muito, que eu tinha que me arrepender, que eu tinha que confessar meus pecados. Já falei, já compartilhei. Tem uma série no canal sobre versículos que marcaram a minha vida. Então, sim, é muito comum as pessoas acharem que tu tá vivendo determinada situação na tua vida porque tu pecou. Então, eu vou te dizer, todos nós pecamos. Todos. Não tem um justo sequer. E o justo mais justo sofreu, padeceu, foi injustiçado. Então, sim, precisamos de misericórdia, de compaixão, de empatia, de humildade para estudarmos e entendermos a complexidade da questão que envolve o sofrimento humano. Isso é muito profundo. Não é tão fácil de dizer, o pai pecou, ele pecou, aconteceu isso, aquela ação. Tudo isso é verdade, tudo é verdade. Mas quem somos nós para dizer que esse caso é esse, que aquele caso é aquele caso? Tá aqui o exemplo. Jesus está dizendo, vocês estão pensando que é? Vou falar para vocês, não é. Vocês pensam que eles eram mais culpados? Vou dizer para vocês que eles não eram. Então a gente tem essas duas respostas. E em João, se tu quiser ler, se tu for um bom aluno, uma boa aluna interessada, eu vou te dar referência. João, capítulo 9, a história do cego de nascença, em que de novo o Senhor Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram. 6. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Então, na sequência, Jesus conta esta parábola, que na minha Bíblia está escrito a parábola da figueira estéril. Então, não dar frutos é uma maldição. A esterilidade ou a infertilidade. E aqui me chama a atenção que é uma figueira plantada na vinha. Vinha é onde tu planta uva, videira. Aqui para nós é parreira. E tinha uma figueira. Então, o que acontece?
3 anos. Aí tu pensa, 3, a gente já estudou sobre o número 3. Mas quem evangelizou, quem pregou, quem teve um ministério de 3 anos, 3 anos e meio? O próprio Senhor Jesus. E quem é a vinha? Quem é a figueira? Israel. Judá. O povo de Deus. Que não estava dando frutos. E o que tá... Olha que interessante. O homem que cuidava da vinha. Deixa eu escavar. Deixa eu pregar mais um pouquinho. Me dá mais um tempo. Quem sabe agora se converte. Quem sabe agora se arrepende. Quem sabe agora vai produzir frutos dignos de arrependimento. Enquanto há vida, há esperança. Então, é muito emocionante, eu diria, é muito inspirador tu pensar que alguém chega diante de Deus e pede, dá um pouco mais de tempo, não corta agora, deixa eu escavar ao redor dela, deixa eu pôr estrume, deixa eu adubar, deixa eu me esforçar mais um pouquinho para ver se essa figueira dá fruto. A gente implora para Deus que Ele dê vida para os nossos amados, para os nossos queridos, para que aquela pessoa receba a luz de Deus, que ela seja visitada, que ela escute a voz do Espírito Santo, que ela se converta, que Deus proteja a figueira, né? Eu entendo que o próprio Senhor Jesus queria que isso acontecesse, né? Mas o tempo acabou. Ele morreu e ressuscitou. E os discípulos, os apóstolos, Paulo, seguiram pregando para os judeus, pregando para Israel, até que chegou um momento que não tinha mais o que fazer. E aí foram para os gentios, que somos nós. Então, esses 3 anos aqui pode simbolizar na tua vida, na vida dos teus amados, dos teus queridos, que ainda não se converteram. Que tu não deve, de forma alguma, desistir. Tu tem que pedir um pouco mais de tempo. Pedir que Deus coloque pessoas. Pedir que Deus abra portas, que Deus dê oportunidades, né? Que a gente possa adubar. E olha que lindo, se vier a dar fruto, muito bem. Glória a Deus. Mas se não der, tudo bem. O Senhor pode cortar. O Senhor pode recolher, né? E a gente não vai poder falar nada, porque a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Mas a figueira não produziu frutos. Vocês conseguem entender? 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Observa que lá no início eram 18. Ó, e quanto a estes 18, então, começa falando de 18 e aqui a mulher sofria há 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Vamos parar aqui porque tem muita coisa para a gente observar. Primeira coisa, num sábado, quando a gente lê que é sábado, já sabe que vai dar
problema, que os fariseus vão se manifestar, vão se apresentar para perturbar o Senhor Jesus. Desde Mateus, Marcos e agora Lucas, nós já vimos que no sábado sempre tinha uma polêmica, né? Porque Jesus queria fazer o bem, Jesus queria curar, Jesus queria abençoar, queria socorrer, queria salvar, e os fariseus só queriam a lei, a dura letra da lei. E pior, uma lei que eles mesmos inventaram. Porque além da lei, eles criaram preceitos humanos, regras de homens, tradições para piorar, para dificultar. Atavam fardos pesados nas costas dos outros, fardos esses que não moviam nem com o dedinho. Nós vimos isso. E isso fazia com que Jesus ficasse irado, indignado, revoltado contra a hipocrisia dos fariseus. Então, isso é só para esse início aqui, ó, no sábado. Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Como eu tenho dito para vocês, o Senhor Jesus era judeu. E como um bom judeu, temente a Deus, que guardava a lei, a verdadeira lei, estava na sinagoga, ensinando, que era o lugar onde os judeus ficavam, na sinagoga, o local do culto público. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Nós temos visto que espírito de enfermidade é uma forma que a Bíblia encontra para nos explicar a diferença. De que às vezes a enfermidade, a doença, é causada por demônios, por espíritos malignos, por espíritos imundos. Lembra daquele outro episódio que a gente viu no outro vídeo, que o homem era mudo porque tinha um demônio que não permitia que ele falasse, e aí o Senhor Jesus expulsou o demônio e o homem passou a falar? Então, algumas doenças, como a gente viu antes ali, são causadas por pecado e outras por Satanás, por demônios, por espíritos imundos e malignos. E isso tem sido amplamente explicado nos evangelhos. Se tu estás acompanhando Mateus, Marcos e agora Lucas, tu viu que Jesus, desde o princípio do seu ministério, ele expulsa demônios. Ele exerce autoridade contra Satanás, contra o diabo, contra as trevas, tá? E aí tá dizendo, galera, possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava encurvada. Bom, aí nós vamos ter que falar sobre isso. Encurvada. Encurvada pode ser muitas coisas. Tu pode estar carregando um fardo muito pesado. Eu me arrisco a dizer, de acordo com o contexto, porque a Bíblia não foi feita em capítulos e versículos, mas a gente estudou sobre a falta de perdão, sobre tu não ficar de bem com o teu adversário, não entrar em acordo, e tu ser entregue ao oficial de justiça, e tu vai ficar presa até tu pagar o último centavo. Então, ela estava encurvada, ela estava carregando um fardo muito pesado, ela talvez tivesse falta de perdão, um rancor, um ressentimento, um ódio, uma vingança, algo ruim dentro dela, que Satanás não deixava ela perdoar, que incitava ela contra alguém. O encurvada dá uma ideia de uma pessoa que não está vivendo a sua vida plena. Como eu disse, a primeira figura que nos vem à mente quando entendemos o encurvada,
quando pensamos no encurvada, é algo muito pesado. É algo que ela tá carregando. Tu não pensa assim? Encurvada. O que mais pode ser encurvada? Tu tá tão fraca, né? Tá com alguma coisa na coluna. Aí vem também os ossos. A Bíblia fala sobre a inveja, que é câncer nos ossos, a desonra. Tantas coisas na Bíblia que são simbolizadas, que são explicadas, apresentadas com doenças, questões nos ossos. E aí tu vai pensando tudo isso para imaginar que ela tinha uma figura que chamava atenção. E Jesus, olha aqui que interessante, ó. Ao vê-la, Jesus a chamou. Então, é por isso que eu tô falando tudo isso. Era alguém que não passava despercebido, né? Não tinha como tu não notar que tinha algo errado com aquela mulher, com aquela senhora, com aquela pessoa. Porque ela tinha uma aparência, ó, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. E aí tu pensa, 18 anos, cada vez devia ficar pior. Ao vê-la, Jesus a chamou. Então, Jesus olha, Jesus vê, Jesus percebe, Jesus presta atenção. E Jesus que chamou ela. Outros casos que a gente viu, a pessoa pedia, até encostava na roupa. Aqui Jesus a chamou. E olha só, eles estavam na sinagoga. E aí o que Jesus faz? Ele impõe as mãos sobre a mulher. Eu amo isso. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aí tu pensa, ela deu glória a Deus. Ela se converteu, ela recebeu, não foi só a cura, foi a libertação e foi a salvação, porque ela deu glória a Deus. Aí, tu entende isso, ó, que eu também tenho falado para vocês, impondo-lhes as mãos. Jesus colocou a mão. Até que bênção, né? Só que aí, o que acontece no 14? O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Olha isso. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Eu tenho que falar. Tu consegue ver a cegueira? O mandamento diz que em 6 dias tu deve trabalhar e no 7º tu deve descansar, que é o sábado para santificar. Tu vai santificar a Deus no sábado, né? Só que é o teu filho, a tua filha, teu empregado, teu boi, o teu jumento. Tu já leu todo o mandamento? Tá. Aí, o chefe da sinagoga, indignado, ele cita a lei, né? Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porque quem é o Deus deles? O sábado. 15. Porém, o Senhor lhe respondeu. Olha que interessante. Diz que Jesus respondeu para ele, né? Lhe respondeu. Só que ele tá dizendo, ó, hipócritas. Ele fala no plural, e eu tenho dito isso para vocês também, que eu brinco que o sobrenome dos fariseus era hipócritas. Porque Jesus, no outro capítulo também era hipócritas, no plural. Isso quer dizer que tinha mais pessoas e que elas estavam no mesmo balaio. Quem faz isso tá num grupo. Assim que eu penso. E olha o que ele diz. Hipócritas, né? Aí depois olha o que ele fala. Cada um de vocês. É o que eu tô falando.
Jesus sabia, Jesus conhecia, Jesus se decepcionava, né? Porque os fariseus... E quando eu falo fariseus, eu já expliquei, já tem vídeo no canal. Mas também os escribas, os chefes da sinagoga, sacerdotes, doutores da lei. Vamos falar assim, os religiosos, os líderes religiosos, tá? Aqueles que tinham conhecimento da lei, aqueles que deveriam dar exemplo. E aí Jesus fala isso: cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? No outro episódio do sábado, Jesus falava da ovelha que caía no buraco, numa cova lá, que eles iam lá salvar a ovelha. Então, para os fariseus hipócritas, o chefe da sinagoga, para esse povo todo, um boi, um jumento e uma ovelha valia muito mais do que uma mulher encurvada. Por quê? Porque o boi, o jumento e a ovelha davam lucro. Eram bens, entendeu? É como um imóvel, é como um carro, é como uma conta bancária. É isso que fazia com que os fariseus profanassem o sábado. Lucro, seus interesses pessoais. E a lei é clara, era para todo mundo descansar no sábado. Tu não ia fazer nada para ganhar dinheiro, mas sim santificar a Deus. Aí eu vou ler de novo. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos. Então aqui, de novo, é teologia. Primeira coisa, é um cativeiro, é uma prisão, é um cárcere. E aí que eu falei para vocês do contexto do outro capítulo, da falta de perdão, de uma briga, de alguém que tu tá de mal, que se tornou teu inimigo, teu adversário. Não sei, eu fico só pensando. O dia de sábado, o problema deles era o sábado. O dodói deles era o sábado. E aí fala claramente que Satanás, não tá dizendo que é o demônio, não tá dizendo que é o espírito maligno, não tá dizendo que é o espírito imundo, tá dizendo Satanás. Na tua Bíblia também tá escrito. Então, por isso, de novo, que eu acho que é a falta de perdão. Porque a gente estudou, não devemos ignorar os desígnios de Satanás, os ardis de Satanás. Satanás não pode ter vantagem sobre nós. Paulo explica isso, que é a falta de perdão, que é esse fardo, esse pecado que tu carrega, que te curva diante dos outros, diante da vida. Não sei, gente, não sei, eu fico só pensando. E aí vem a pérola para mim. Esta filha de Abraão. Porque isso aqui, tu tem que entender o contexto. Tu tem que entender que as mulheres não eram nada. As mulheres eram desvalorizadas. Como eu tô falando, valia menos que o boi, o jumento e a ovelha. E filhos, né? Filho de Abraão. Só que aqui Jesus está dizendo que ela era filha de Abraão. Quer dizer que ela se converteu. Ela se salvou. Ela ia poder sentar à mesa com o pai Abraão. Que tudo é uma simbologia do próprio Deus, né? Porque Abraão é o pai de uma multidão.
E cada um que se converte está fazendo parte dessa multidão. Então, o que acontece aqui? O que a gente tem aqui de inovador? Jesus falando que uma mulher era filha de Abraão. E esta mulher estava presa, aprisionada pelo próprio Satanás. E Jesus, o Filho de Deus, veio libertar, desprender, tirar as correntes, né? Fazer com que ela se tornasse livre e liberta. 17. Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. 18. Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, nesses 3 versículos, no 18, 19 e 20, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Aqui é semelhante o reino de Deus? Aqui compararei o reino de Deus? E ele fala de uma semente que vira uma grande árvore. Fala de um pouquinho de fermento que leveda 3 medidas de farinha. E segundo os estudiosos, essas 3 medidas de farinha era muita farinha, tá? Era farinha para alimentar muita gente. Então, o que está dizendo aqui? Que o reino de Deus, ele tem um início. Sabe o dia dos pequenos começos, dos humildes começos? Aquela fé pequena que tu precisa para aceitar Jesus, para se converter, isso vai crescer e vai dar um grande resultado. Aquele pequeno começo, aquela pequena decisão, aquela pequena oração, tu vai ter uma vida eterna, perpétua, para sempre com Deus. O nosso caminho é como a luz da aurora, lembra? A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 cada vez brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então o reino de Deus é isso. É uma sementinha que vira uma árvore enorme, frondosa, linda, abençoada, frutífera, que as aves se aninham nos seus ramos. O reino de Deus é como um pouquinho de fermento que faz um grande pão, um grande bolo. Nesse caso aqui, esse fermento é bom, né? Não é o outro fermento do outro vídeo. Então, sim, é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. É isso que Deus faz conosco. Nós somos salvos, mas nós vamos desenvolvendo a nossa salvação todos os dias. Nós vamos nos convertendo, nos arrependendo, nos santificando todos os dias, com a presença do Espírito Santo nos nossos corações, com a leitura da palavra, com a oração, com o evangelismo, com um bom testemunho. Cada vez nós vamos nos aproximando mais e mais, de glória em glória, graça sobre graça, de fé em fé. 22. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Aqui eu tenho que destacar o caminhando para Jerusalém. Ele estava indo em direção de. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão.
Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Eu não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, algumas coisas que eu destaco aqui nesse trecho. A porta estreita. O evangelho que nós recebemos e que nós seguimos é o evangelho de renúncia. É o da negação do eu. É de tu mortificar a tua carne todos os dias. É tu te aproximar cada vez mais do Senhor Jesus. Isso é apertado. Isso é a porta estreita. Eu lembro de um pastor que dizia: para passar por essa porta estreita, tu precisa de muito óleo, muito azeite, muito Espírito Santo para tu te dobrar, para tu te ajoelhar, para tu ir para um lado, dar um jeito, sabe? A porta é estreita, é apertado esse caminho, que é o caminho que conduz à vida eterna. Muitos vão procurar entrar, mas não vão conseguir. Porque tu tem que te negar a si mesmo todos os dias e carregar a cruz todos os dias. Então, por isso que Jesus fala que tem que se esforçar. Tu tem que te esforçar. E fala sobre Abraão, Isaque e Jacó. Isso dá uma ideia de quê? De que Jesus estava falando para os judeus, né? Querendo dizer o quê? Que a porta estava aberta, Jesus estava ali, estava pregando, mas eles não estavam querendo aceitar. E aí, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eu e tu, os gentios, foi aberta para nós essa porta. Judeus como os apóstolos, como Paulo, foi pregado este evangelho e chegou até nós. Só que Jesus diz que ele vai julgar e vai dizer que não conhece. E ali diz: ó, vocês todos que praticam o mal, afastem-se de mim. E vai mandar para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Significa longe da presença de Deus. 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Bom, aqui me chama a atenção Jesus chamar Herodes de raposa. A gente viu que Herodes, o significado é dragão, e um dragão com muito fogo. E o significado de raposa é que é perigoso, perigosa, né? Que é astuta, esperta, mas que é traiçoeira.
que é roubadora, ela é covarde, vamos dizer assim. Porque sim, né? O que Herodes fez contra João Batista mostrava a sua covardia. O que eu tenho que destacar? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. A cidade da paz, mas que mata e apedreja, que rejeita. Né? E Jesus fala da sua obra, que é expulsar demônios e curar doentes. E de que sim, ele ainda estava no tempo de trabalhar, porque depois ele ia morrer e ressuscitar. O que a gente aprende com este capítulo muito interessante da palavra de Deus? Lucas 13. De que veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus, vendo a mulher e lhe impondo as mãos, ela ficou curada e dava glórias a Deus. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?